Saiu o segundo episódio da segunda temporada de What If, e até que enfim eles conseguiram isso. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e esse é o meu vídeo de análise e nota do novo episódio de What If. O que aconteceria se o Peter Quill atacasse os heróis mais poderosos da Terra? O Peter, vale lembrar, o que se torna o Senhor das Estrelas, o líder dos Guardiões da Galáxia no universo dos filmes, e também é o filho do Ego, ou seja, ele é meio celestial. Porém, em Guardiões da Galáxia Volume 2, ele só teve acesso aos seus poderes de celestial quando se encontrou com o pai já adulto, já que o Yondo, quando recebeu a missão de ir pegar o garoto na Terra e levar até o seu pai, nunca a cumpriu e ficou criando o Peter como uma espécie de filho adotivo. Como esperado nesse universo aqui, o Yondo cumpriu a promessa e levou a criança até o Ego, e o Peter ganhou seus poderes bem pequenininho. O que gerou toda uma dinâmica diferente no universo, nos poderes do Peter Quill e até na forma como o Ego dominaria todo o universo. Porque a história do episódio começa com o Peter Quill chegando na Terra e atacando a Terra, usando seus poderes. O que já é uma diferença enorme do plano do Ego no filme, que era simplesmente fazer crescer aquela planta dele lá. Algo que, aliás, ele fez à distância, ele não precisou ir pessoalmente. Isso já pode parecer uma mudança, um erro. Pô, por que nesse universo eles precisam ir pessoalmente ativar a planta, mas no filme não? Só que faz todo sentido e isso é uma das belezas desse episódio, eu acho. E a gente já vai comentar. Que logo aparece o Projeto Pegasus, que foi mostrado inclusive no primeiro filme dos Vingadores. Bateu uma nostalgia aqui até. Quem tava lá no primeiro filme dos Vingadores assistindo nos cinemas, dá um salve aí nos comentários. Se inscreve no canal se for novo por aqui para fazer parte da família Loquia. Deixa um like, faz o pacote completo aí. Adoraria ter a sua companhia aqui com a gente. Beijo lá no coração. Mas enfim, como apareceu em Vingadores 1, o Projeto Pegasus existiu até 2012. Mas, na época desse episódio, nós estamos em 1988 e dá para saber dessa data bem específica porque foi esse ano que o Peter Quill foi raptado. Nessa data, a Peggy Carter ainda estava envolvida no projeto, assim como Howard Stark, o pai do Tony. Algo similar a essa formação apareceu até no iniciozinho do filme do Homem-Formiga, que mostra o ano de 89. É muito legal ver essas datas todas se conectando assim e identificar tudo bem planejado, né? Hank tá morando junto com a filha, a Hope Van Dyne, mas tá sem a esposa, a Janet. Isso porque, naquela data, a Janet não estava mais com eles. Já havia desaparecido naquela missão onde ela sumiu pro Reino Quântico. Tinha acontecido inclusive um ano antes. Quando chega na base da Pegasus, ele logo encontra o Golias, um antigo colega de pesquisa. E esse Golias, o Foster, apareceu em Homem-Formiga e a Vespa, interpretado pelo Lawrence Fishburne, o eterno Morpheus de Matrix. E T'Chaka, que integrou a equipe, também apareceu em Pantera Negra 1. O traje dele é o traje de Pantera Negra mais incrível de todos, sem dúvidas. E me deixou bolado a informação que, peraí, o Wakanda doou o vibrânio com o qual fizeram o escudo do Capitão América na Segunda Guerra. Mas já foi muito boa a reação do Howard e da Peggy Carter quando viram o Soldado Invernal chegando no lugar. E eles dizendo que ouviram os rumores já de que o assassino era o Buck. Isso já era uma baita pista do que iria acontecer no final do episódio, mas fica um momento de reconexão entre os três, que estiveram juntos durante os acontecimentos do filme Capitão América Primeiro Vingador. Agora, algumas pessoas podem ter ficado confusas com a presença da doutora Wendy Lawson. Ela é quem apareceu no filme da Capitã Marvel e se revelou como a Marvel, que nos experimentos com o Tesseract acabou dando poderes para Carol Danvers. Pro que deu a entender ali, o Tesseract está sendo usado para energizar aquele jato. E que desperdício de energia, agora que a gente sabe o que o Tesseract faz, né? Mas eu acho que a melhor surpresa do episódio foi mesmo a chegada do Thor, e dublado novamente pelo próprio Chris Hemsworth. A melhor coisa
coisa de todas foi ver um Thor aqui que não é um Thor bobalhão, mais uma vez, e nem um Thor sério demais também, porque aí não tem muita graça, mas sim um Thor competente, um Thor centrado com um objetivo, querendo proteger Asgard. É condizente com o Thor que nós vimos no iniciozinho do primeiro filme dele. Aquele Thor estava sempre buscando aventuras, desafios e tudo mais, era um pouco irresponsável, mas tinha a intenção nobre de proteger Asgard, mesmo pisando na bola às vezes. E que fique claro, o Thor não está mais jovem e apareceu ali naquela idade porque ele é um deus asgardiano. Ele já tem centenas de anos ali naquela época. A chegada dele no episódio e as cenas de luta dele como um todo são todas muito boas. E é revelado que a muda da planta do ego de fato existe. Foi recuperada pelo próprio Thor. Cadê? Agora já passaram quase 7 horas do momento que eu gravei a última parte porque faltou luz no meio da filmagem. Então assim, obrigado a Enel que distribui energia em São Paulo, viu? Mas enfim, fica a questão, por que nesse universo a plantinha do ego necessita de ativação presencial? Não pode ser ativada por Bluetooth. A minha teoria é de que nessa época o Peter Quill ainda tá novo, afinal é fim dos anos 80, e as plantas não tiveram tempo de crescer, desabrochar ainda. Por isso nesse período elas ainda precisam dessa ativação manual, digamos assim. Se elas tivessem mais tempo, elas poderiam ser ativadas à distância como aconteceu no filme. E eu acho que essa interpretação faz muito sentido. A conexão entre o Peter Quill e a Hope Van Dyne foi ótima porque afinal ambos perderam a mãe. E naquela época a Hope achava que seria impossível trazer a mãe de volta. Uma das coisas que eu mais curti nesse episódio foi esse tipo de coisa, esses encontros inesperados. É Hope com Peter, é Soldado Invernal com Howard e Peggy. Inclusive aquele momento do Howard lembrando ao Soldado Invernal que ele na verdade é o Bucky Barnes. E como o Capitão América nunca aprovaria aquele assassinato, foi um dos melhores momentos do episódio. Pelo menos pra mim, dá aquele calorzinho no coração, sabe? Provavelmente a coisa de fã, me conta aí o que você achou. Toda a batalha que se desenrola no deserto contra o ego, com as suas várias cópias e tudo mais, é muito divertida também, dá a possibilidade dos personagens mostrarem as suas habilidades. E até o fim do episódio do Homem-Formiga, conversando com Peter Quill e o convencendo a se virar contra o pai, pra mim foi muito boa. É realmente um cenário alternativo. O que eu quero dizer? Diferente do episódio da Peggy Carter, por exemplo, que eu gosto pra caramba, mas ali vamos combinar, nós vemos simplesmente outra pessoa ganhando o soro de super soldado e os acontecimentos do filme do Capitão América se desenrolam de forma muito, mas muito parecida. Já no episódio 1 dessa temporada, que foi o da Nebulosa na Tropa Nova, que eu também adorei, nós vimos não uma mudancinha que alterou várias coisas, mas sim várias mudanças. São os Guardiões que nunca se reuniram e a Nebulosa que estava lá em Xandar. Vários personagens estavam lá em Xandar quando o lugar foi cercado. A Joia do Poder não estava no meio da história. Então, enfim, várias coisas já haviam acontecido para chegar naquele status quo do episódio. Agora, nessa história aqui que nós acompanhamos, de fato, foi uma coisinha que mudou, apenas uma coisinha. O Peter Quill foi entregue ao seu pai. E isso sim gerou um efeito borboleta. Aí nós vimos o início da mudança em todas as coisas. E foi muito coerente. E isso é nos anos 80. Eu fiquei imaginando como deve ser o futuro daquele universo, já que até o Soldado Invernal ficou livre naquele momento da União Soviética, pelo menos aparentemente. Imagina aquele universo nos anos 90, os anos 2000. Capitã Marvel não deve surgir ali. Talvez o Homem de Ferro também não. A história inteira ficou diferente. É um dos what ifs mais criativos. Foi nessas horas que eu pensei, enfim, o Arif cumpriu o prometido do título, né? E se uma coisinha acontecesse? Bom, nós vimos a coisinha que aconteceu e tudo que se desenrolou daquilo. Mas não são as mil maravilhas, vamos falar das coisas ruins como sempre. Nós tivemos um roubo aqui nesse episódio, e mais uma vez foi um roubo muito rápido. Como foi que a Hope conseguiu roubar as partículas da cintura do pai sem sequer ele perceber, e ainda sair andando com Peter Quill na prisão, de dentro de um local ultra secreto, que é o Projeto Pegasus. Mais uma vez foi uma situação que pareceu resolvida muito fácil, e parece ser responsabilidade novamente do tempo curto do episódio. Outra questão, por que diabos o Ego chegou à Terra e apareceu caminhando pelo deserto? Por quê?
aquela situação toda foi só para rolar a luta, já que ele poderia ter ido direto para onde estava a planta, como ele acabou indo. Afinal, ele é um celestial, ele pode fazer o que bem quer. Então aquela atitude dava a entender que ele só estava brincando com os personagens. Mas pela história do episódio não fazia sentido ele estar brincando, ele estava meio enfurecido, para falar a verdade. E um pequeno detalhe que não faz sentido é o Homem-Formiga, que encolheu o Peter Quill sem o Peter Quill estar com o traje do Homem-Formiga. Só dá para encolher com o traje, a não ser que aquilo faça parte do poder do Peter Quill e só não tenha sido explicado antes no episódio ainda. Mas assim, se não foi explicado antes e surgiu do nada naquele momento, tá errado, meio que não faz sentido. Não acho que isso estraga tanto o episódio, mas é aquela coisa, né? Vamos ser detalhistas. Vamos para as notas. Personagens nota 8, ambientação nota 6. Infelizmente eu não senti tanto o cenário, os anos 80, pô. Deu pra perceber que era anos 80? Ação nota 8, suspense 6, drama 8, a história como um todo achei nota 8 também, com um final 9. Eu realmente gostei muito de como trabalharam essa equipe e esses personagens, mesmo com pouco tempo que tiveram. Uma nota por diversão para esse episódio, se você não tiver com nada para fazer, eu acho que ele vale um 8. E uma nota crítica, assim, sendo mais atento aos detalhes, acho que também é uma 8, viu? É equivalente. E mesmo os problemas que eu apontei aqui no vídeo, não considero problemas tão graves assim. E o saldo é bem mais positivo. Comenta aí o que você achou. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.